Olá, meus amigos do Brasil, ó, acabou a moleza, hein? Fim de feriado prolongado. Mas tem gente que tá falando, mas para mim não foi prolongado, eu trabalhei na sexta. Então vamos lá, de qualquer forma estamos começando aqui uma semana com muita energia, com muita vontade, né? Com muita alegria. E o nosso Visão Geral não é diferente, tá chegando aqui também com muita força. Aliás, estamos no mês de novembro e ó, Novembro Azul. E a gente vai falar da importância da prevenção, no exame preventivo do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Daniel Moser, urologista, um cara extremamente antenado, ligado em tudo, participa de tudo quanto é congresso. E ele vai hoje com a gente aqui dar muita dica e vamos falar muito sobre esse assunto extremamente importante para nós homens e para as mulheres também, porque ó, você tem em casa um homem que fica com a cabeça preocupada com o negócio de próstata, aquela coisa toda, tira o seu sossego. Então, ao invés de tirar o sossego, vamos tirar as dúvidas, não é? Exatamente. Dr. Daniel Moser, prazer demais recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Alberto. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Está começando esse mês de novembro azul aqui com você, a primeira palestra de muitas aqui do mês de novembro azul. Oh, que coisa, hein? Bom. Doutor, esse negócio de novembro azul aí, é coisa recente, não? Não, Alberto, esse novembro azul, essa conscientização já tem mais de uma década. Ah, é? Mais de uma década que o trabalho vem sendo intensificado junto aos homens e você vê o resultado, né? Hoje a incidência de câncer de próstata vem diminuindo graças a esse trabalho já prolongado e contínuo. Veja bem, tem uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Quando você fala que a incidência vem diminuindo, mas na verdade o exame ele é preventivo, mas não é preventivo a doença, ele é preventivo no sentido de se descobrir com antecedência. Exatamente, você me corrigiu muito bem. Na verdade o que vem diminuindo são as taxas de mortalidade. Isso. Muito bem. Agora a incidência ela existe, ela se mantém, inclusive dados recentes do Instituto do Câncer mostram que a cada ano cerca de 61 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata e ainda 13 mil homens morrem por ano no Brasil decorrente dessa doença. Muito bem, doutor. Bom, o doutor Daniel Moser aqui é o meu médico, viu? Tenho o maior respeito, né? E já faz tempo, hein? Sim, Alberto, eu acredito que já estamos aí mais de 5 anos aí cuidando da sua saúde prostática, né? Desde a morte Sim, do Dr. Gino. Do Dr. Gino Cal, exatamente, né? exatamente. Eu tinha muito carinho, respeito por ele também. Sem dúvida, um consultório já tradicional, né? Que vinha do Dr. Albuquerque, passou para o Dr. Gino e depois assumimos lá o local, desenvolvendo o trabalho que ele vinha fazendo. Bom, o doutor Daniel é formado pela Unicamp, mestre em urologia, professor assistente de urologia da Unicamp desde 2011, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, também da Associação Americana de Urologia, também da Sociedade Internacional de Continência, desde 2008, especialista em implante de esfíncter artificial, sling masculino, cirurgia prostática, laser, robótica e também de prolapsos vaginais. Aliás, doutor, sim, a mulher também precisa, muitas vezes, do urologista, né? Sem dúvida. Muitas vezes, quando alguns homens chegam ao consultório e veem mulheres na sala de espera, eles ficam um pouco impressionados, né? E me perguntam por vezes, será que mulher também tem próstata? Mas não. Nós tratamos de infecções urinárias, cálculos renais, incontinência urinária na mulher e também dessa questão do prolapso vaginal, que costuma chamar de bola na vagina, quando algum órgão ele acaba saindo pelo canal vaginal. Olha a bexiga, o útero. Então, é novembro azul, mas também vale essa passagem pelos problemas femininos, né? Olha que coisa, hein? Exato. A gente vai falar também aqui de infecção urinária, que também é uma coisa muito, não sei se é muito frequente, né? Muito Alberto, mais do que a gente imagina. Mais. Que coisa. Exato. Bom, mas vamos falar do Novembro Azul, que é o mês da conscientização do câncer de próstata. Dizem que se o homem viver aí 100 anos, 100 e poucos anos e não morrer de nada, vai ter câncer de próstata, é verdade? Exatamente. O câncer de próstata ele é uma evolução natural do homem. O grande problema é quando ele ocorre em idades precoces. Então, por isso que é preconizado esse exame de, digamos, de prevenção ou detecção precoce a partir aí dos 50 anos de idade, tá? Quando você tiver já um antecedente na família, a partir dos 45 já é interessante você ter a sua primeira avaliação com PSA e exame de toque também.
Mas, doutor, isso aí mudou, não? Porque, mudou, porque há algum tempo, quando eu fui pela primeira vez ao urologista para fazer os exames de próstata, aquela coisa toda, eu estava com 48 anos. Exato. E eu levei uma bronca danada, porque eu já era para ter ido aos 40, agora mudou. Exatamente, Alberto. Isso mudou, existem divergências entre as diferentes sociedades, então quando nós pegamos sociedade americana, sociedade europeia, ainda há um pouco de divergência quanto a isso, mas a idade foi postergada. Hoje, a minha recomendação é que os pacientes com 45 anos tenham o seu primeiro PSA avaliado. E se ele estiver normal, a gente pode espaçar no início, a cada 2 anos, e a partir dos 50 anos fazer anual. Isso por que aconteceu? Muitos estudos mostraram que estava havendo um hipertratamento dos casos de câncer de próstata. Então essa idade foi jogada para frente, algumas sociedades tendem a jogá-la ainda mais, no entanto eu já não acho mais seguro, porque existem casos que podem ocorrer já com 45 anos de idade. Ah, tá. E o que é que ajuda, ou ajuda é um termo até muito forte, mas o que é que promove o desenvolvimento de um câncer de próstata? Bem, Alberto, o câncer de próstata, como todos os outros tipos de câncer, ainda a sua etiologia, ou seja, a sua origem não é bem elucidada, não é bem clara. Ela ocorre através de uma alteração celular no tecido prostático. Ele passa a se proliferar de uma forma anormal, exagerada, com células doentes. E isso aí acaba por gerar um nódulo que muitas vezes pode se espalhar para outras regiões do corpo. Então, assim, se você me perguntar a real origem, ninguém sabe a resposta ainda. Infelizmente, não. Nós estamos vendo aí uma imagem? Sim, essa imagem é mostrando como é feito o exame de toque. Então, nós temos ali a imagem mais rosada, onde é o canal retal, o dedo do urologista fazendo o toque na próstata. E aquela área vermelhada dentro da próstata é um pequeno nódulo que é possível de ser detectado pelo exame. Então, olha aí, isso aí é um tumor crescendo? Sim, se você não faz o diagnóstico no início, ele toma toda a próstata e pode tomar também os órgãos circunvizinhos e até órgãos à distância, né, que são as metástases. Que aí vai pelos vasos linfáticos e tal? Exatamente, pela corrente sanguínea, vasos linfáticos, drenando inicialmente para a coluna, são as primeiras metástases ósseas. Então primeiro eu quero saber, o que é PSA? PSA para mim é pressão. Muito bom. Então essa é uma pergunta para a gente começar o bate-papo, eu diria. Como que é feita a rotina, o exame de detecção precoce do câncer de próstata? Através de 2 formas, que elas não são excludentes, mas são complementares. O PSA, que é uma sigla em inglês, e a tradução para o português significa antígeno específico da próstata. É uma proteína produzida pela próstata, todos os homens Só pela próstata? Só pela próstata. Tá. Todos os homens produzem esse PSA, só que em situações anormais, no caso de câncer de próstata, há uma produção exagerada. E por isso que ele é um dos exames que ajuda a detectar o câncer de próstata. E o segundo é o exame do toque, como nós vimos ali. Tá. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Mas nenhum dos dois, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um PSA baixinho aí, 0,30 é o PSA baixinho. Baixo, certo? muito baixo. E aí vai o exame de toque e está normal. Está livre completamente? Não. Alberto, eu diria que sim. Você tendo o exame de PSA normal e o toque normal, a sua probabilidade ela é praticamente nula de você ter um câncer de próstata. Eu diria isso, porque são 2 exames complementares que chegam praticamente ao diagnóstico de 100%. Mas, doutor Daniel, quando você faz o toque, você apalpa, vamos imaginar, se tudo isso aqui fosse uma próstata, porque a próstata é uma coisa pequenininha, né? Sim, a próstata é o tamanho de uma noz. Ah, é? Muito bem. Mas vamos aqui. Você vai tocar, você toca uma parte, você não toca ela todinha. Exatamente. Então o que acontece? Nós fazemos o toque, como aquele exame mostrou, na região que está em contato com o reto. Então nós estamos falando de cerca de 80% a 90% dos cânceres de próstata que ocorrem nessa região, vejam. Ele é encostado na parede do intestino? Na parede do reto, exatamente. Então essa é a porção posterior da próstata. Existem, claro, alguns tipos de câncer que ocorrem na região anterior. Por isso que nós falamos que os exames são complementares. Um PSA baixo e um toque negativo, a sua chance de ter um tumor ela é muito baixa, praticamente nula. É claro, você vai me perguntar, pode existir o toque ser normal e o PSA baixo e ser na região anterior? Pode existir, mas na medicina nós não trabalhamos com as exceções, trabalhamos com o geral, que seria um caso extremamente de exceção. Tá bom. Okay. E há vários tipos de cânceres de próstata? Não, o câncer de próstata, o mais prevalente é praticamente um só, que chama adenocarcinoma de próstata.
Os outros tipos mais indiferenciados de câncer de próstata também são casos de exceção, e nós estamos falando do adenocarcinoma de próstata, 99,5% dos cânceres. Eu já ouvi falar, porque é o seguinte, se você não tem 50 anos ainda, se você nunca foi urologista, isso aqui você está de repente ouvindo, fala, esse aí, sei lá. Se você já tem 50 e você já foi, então aí é que você começa a ficar ligado e você começa a prestar atenção em muitas conversas. Por exemplo, há pessoas que têm o tumor e que não operam. Quais são os casos e quais tipos de tumor não se opera? Legal. Alberto, você tocou num ponto muito interessante que eu gosto muito desse assunto. Como você viu, a idade da detecção precoce ela aumentou um pouquinho. Sim. E da mesma forma o tratamento agora está sendo visto com um pouco mais de cuidado. Existem alguns casos de câncer de próstata extremamente localizados e com um grau histológico baixo que eles podem ser enquadrados no que nós chamamos de segmento vigiado. Então, nem todos os tipos de câncer de próstata eles têm que ser tratados imediatamente. Essa é uma informação extremamente relevante para você que está em casa nos assistindo. Dependendo o grau do seu histológico, do seu câncer de próstata, ele pode se enquadrar num segmento vigiado, em que ele é feito com PSA a cada 3 meses e uma biópsia de próstata a cada ano ou bianual. Então essa informação é muito relevante, você discutir com o seu urologista, ver se o câncer de próstata do seu conhecido, ou que você tem, ou que algum familiar, se ele pode ser enquadrado nesse segmento vigiado e não ser tratado de imediato. Muito bem. Tá? Bom, eu vou entrar num ponto aqui até para você esclarecer, porque eu acho que, como você disse aí, de repente um câncer dentro desse esquema que você falou que pode ser vigiado, mas se o cara tiver que fazer 2 biópsias por ano, isso é desumano, porque a biópsia, no caso da próstata, desculpa, doutor, eu acho desumana. Certo. Quando nós falamos bianual, ela seria, talvez eu tenha... A cada 2 anos. A cada 2 anos. Desculpa, né? eu que mostrei toda a minha ignorância. Imagina, imagina. É que uma vez uma pessoa chegou na Bienal do livro, a Bienal é tão boa que deveria ter todo ano. Então, bianual a cada 2 anos. A cada 2 anos. Mas eu entendo que você já ficou preocupado imaginando o terror de uma biópsia de próstata, né? Por isso que assustou. A biópsia de próstata é o seguinte, se você tiver uma indicação de biópsia de próstata, a minha palavra para você hoje é, em primeiro lugar, não se assuste. Das pessoas que vão fazer a biópsia de próstata, 20% ou no máximo 30% delas é que vão ter câncer de próstata. Então não é que você vai fazer a biópsia, você tem que estar preocupado de véspera. Quando fazemos a biópsia, não é um exame tão terrível quanto a maioria imagina. Eu mesmo faço biópsia de próstata nos meus pacientes e quando termina a biópsia, muitos saem aliviados, dando risada e falam, nossa doutor, não é nem perto do que eu imaginava. Porque quando você imagina biópsia, tirar um pedaço da sua próstata, há aquele terror todo, né? E essa biópsia, se você estiver com uma preocupação muito grande, você pode fazer ela com sedação. Você dorme e não vê nada do procedimento. Muito bem. Eu só não consigo entender como é que a pessoa vai sorrir depois de sair de uma biópsia. Depende de toda a conversa, né, Alberto? Verdade. Mas uma coisa interessante, quando o PSA, então, já que apenas 30%, digamos, no máximo, é que necessita depois de cirurgia, que vai se constatar o câncer, então muitas vezes o PSA alterado não significa câncer. Por exemplo, uma prostatite altera o PSA? Exatamente. Existem outras causas benignas de alteração do PSA que são muito mais prevalentes do que o câncer de próstata. Por exemplo, o próprio aumento do volume da próstata é um causador de aumento do PSA. Prostatite, que é uma inflamação da próstata. Temos alterações histológicas como atrofia prostática. Então, todas essas circunstâncias, como essa imagem que você está vendo... A próstata é a maior, a vermelha. Sim, aquela próstata, a grande em cima é a bexiga. A bexiga. E o rosado mais claro embaixo é a próstata. Então, vejam... Já ia fazer uma cirurgia errada. Já ia tirar a bexiga. Como é que você ia explicar, hein? Então, Tá vejam que interessante. Na imagem aqui à esquerda do telespectador é uma próstata normal. E veja que o canal da urina, a uretra, passa no interior da próstata. E à direita do telespectador temos uma próstata aumentada. E veja que o canal da urina fica o quê? Estreito. Estrangulado. Mas estrangulado. Escuta, doutor, a próstata ela é dividida ao meio para passar o canal da urina? Como Exatamente. Vamos imaginar assim, como se nós tivéssemos um túnel. Tá? A próstata ela é uma massa circular e no meio há um furo, como se você passasse um canudo dentro da próstata. Essa é a uretra. Então, e quando ela cresce,
dá aquela dificuldade, diminui a micção, o jato Exatamente, fica mais exatamente. E agora entramos num ponto bastante interessante, que é a diferença entre câncer de próstata e aumento do volume da próstata. Você sabe que a maioria dos pacientes fica preocupado quando tem a dificuldade para urinar. Isso aí seria o menor dos problemas que esse indivíduo pode ter, porque o aumento da próstata e a dificuldade para urinar é uma doença benigna e nada tem a ver com o câncer de próstata. Mas quem tem câncer de próstata também tem dificuldade para urinar? Não necessariamente. Aí que está o segredo. A maior parte dos pacientes que têm câncer de próstata, eles não têm sintoma algum. Eles simplesmente têm o aumento, têm uma próstata normal, uma alteração na célula da próstata, que é o câncer. Diferente do aumento, que nessa imagem vocês podem ver sendo feita uma cirurgia para ressecção de tecido prostático devido ao aumento do tamanho da próstata. Como é que fala? É ressecção, que vem de ressecar. Você tirar tecido da próstata. Você corta a próstata? Exatamente, você faz uma raspagem, ou também, como outras pessoas falam, um murchamento da próstata. Agora, você faz uma raspagem, né, propriamente. Mas a próstata ela tem toda a inervação que leva ao enrijecimento do pênis. E esses nervos podem ser afetados numa raspagem, por exemplo? Não, Alberto. A alteração da função sexual ela ocorre apenas quando nós fazemos ocorre a chance, eu diria, né? Não que ela vá ocorrer, mas ela pode ocorrer quando nós fazemos a cirurgia para câncer de próstata, em que você faz a retirada total da glândula prostática, né? Que a próstata é uma glândula, e aí sim, essas estruturas de inervação, elas são coladas na próstata na sua parte externa. Então, quando você tira a próstata para o câncer de próstata, você tem um risco maior. Agora, quando é um aumento benigno da próstata e você faz a raspagem, essa chance é muito reduzida, eu diria em torno de 1% dos casos, praticamente descartado. Estamos falando do Novembro Azul, da prevenção à detecção antecipada do câncer de próstata. Doutor Daniel, tem uma coisa muito interessante aqui. Sim. Eu acho que todos nós temos que respeitar a opinião de todos, entendeu? Mas você sugere que, por exemplo, alguém que tenha sido diagnosticado com a necessidade, com um nódulo, sei lá, a necessidade de se fazer uma biópsia, que essa pessoa procure um outro urologista? Sim, Alberto. Temos já algumas indicações bem claras, né, para a biópsia de próstata, que é a elevação do PSA ou um nódulo. É claro que essa elevação do PSA, ela deve ser confirmada, tá? Então, nunca por uma única amostragem de PSA. Como nós já vimos, existem alterações benignas que podem levar ao aumento, então deve ser feita uma medida confirmatória. E principalmente, eu não diria tanto quanto ao diagnóstico, mas principalmente quanto à conduta, é muito importante que você tenha sempre uma segunda opinião. Inclusive, eu oriento o meu próprio paciente a ele ter uma segunda opinião, para ele ficar tranquilo e seguro do tratamento que vai realizar. E você sabe por quê, Alberto? O principal motivo em relação ao tratamento? Porque o câncer de próstata ele possui várias alternativas de tratamento. Então é importante que ele tenha discernimento e tenha sido exposto todas as alternativas, inclusive o segmento vigiado, e que à luz de todas essas informações ele possa tomar a melhor escolha para a sua vida e da sua família. Olha, tem uma coisa também, em termos de urologia, quando você fala, vou pegar uma segunda opinião, muita gente leva na brincadeira, na gozação e tal, né? Aliás, sobre esse assunto aí, sobre o preconceito, tem ainda? Alberto, vamos falar a realidade? Ainda tem. Ainda tem? É claro que diminuiu bastante, mas ainda tem. E como que a gente fica sabendo? Existem os pacientes que vão no consultório e comentam, né? Olha, tem um amigo meu na minha empresa que ele não vem aqui de jeito nenhum. Eu já expliquei para ele, já falei que precisa, mas ele não vem. Então ainda tem. Então a minha mensagem para você aí de casa que está ainda com essa dúvida, esqueça o preconceito. A sua vida vale mais do que um simples preconceito. Olha, e vou dizer, falei aqui no intervalo aqui, a dor é infinitamente menor que o medo. Sem dúvida. Quando eu falei para você que a pessoa sai da biópsia e ela dá risada, é justamente por esse alívio e perceber que realmente o medo, aquilo que nós criamos em nosso interior é muito maior do que aquilo que realmente acontece. Eu, inclusive, aprendi com você aqui na última entrevista que daquilo que pode acontecer, cerca de 20% que ocorre, e aquilo que ocorre
uma porcentagem de talvez 10% realmente vai ser uma coisa grave, e uma porcentagem daquilo que é grave, e 1% vai tirar a sua vida. Então, nós como seres humanos temos a tendência, sim, de aumentarmos os nossos problemas, né? Sem dúvida. Isso aí é muito ruim. Agora o que o urologista entra no rol de piadas, de memes, de brincadeira, de gozação, coisa impressionante, né? Sem dúvida, Alberto. Isso aí já faz até parte assim, do nosso dia a dia, a gente se sente até confortável com isso, é uma forma de quebrar o gelo. Até quando o paciente vai fazer o exame, nós brincamos, né? Eu falo, olha, o exame é tranquilo, o único problema é você não pode se apaixonar aqui pelo médico, e relaxe, aprecie a paisagem, mas realmente a gente acaba fazendo isso para quebrar o gelo e muitos dos pacientes se tornam realmente amigos, né? Como nós nos tornamos aí, sem dúvida, acompanhamentos anuais. Nunca lhe mandei flores também, né? Ainda bem, Alberto. Gente, uma coisa que todo mundo fala e parece que a ciência comprova, e eu quero saber por quê. Por que o negro tem uma tendência maior a ter o câncer de próstata? Alberto, simplesmente por questões genéticas, tá? Isso foi só uma constatação de alguns trabalhos, alguns não, né? Dezenas e centenas de trabalhos feitos em todo o mundo, e perceberam que realmente a raça, né, negra tem maior percentual, maior incidência. Agora, como eu falei para você, é simplesmente uma questão genética. Da mesma forma que a raça nipônica, né, os japoneses, têm menor incidência de câncer de próstata. Isso vai variar para outros tipos de tumores que eu não saberia exemplificar, mas para o câncer de próstata realmente ocorre. Entendi. E tem alguma relação se alguém tem mais ou menos atividade sexual para ter o câncer ou não? Não, Alberto, isso aí já foi bastante tema de especulação, mas realmente não tem nenhuma interferência. Outras questões também que perguntam é a respeito de ingesta de bebida alcoólica, isso não interfere com câncer de próstata. A gordura sim, né? Gordura sim, existem alguns trabalhos que mostram que isso há relação sim, que está envolvido justamente com a má alimentação, que também pode desencadear outros tipos de câncer de próstata. Agora, um fator que você deve estar preocupado e deve sempre ter em mente, se você tiver algum familiar de primeiro grau, seu pai, seu irmão ou um tio, realmente você tem que aí antecipar a sua rotina de próstata para 45 ou um pouco antes, porque aí sim você vai ter uma chance maior de ter o câncer de próstata. O doutor Daniel, quando a gente vai fazer o PSA, a pessoa que vai lhe tirar o sangue ali faz alguns questionamentos. Você está ciente das regras para fazer o PSA? Eu falei, manda bala. Porque é o seguinte, você já desmistificou para mim, e outros médicos também já falaram, que a pessoa não pode ter relação sexual 3 dias antes, ou 4 dias antes, não sei. A pessoa não pode ter feito o exame toque retal. Não pode andar a cavalo, de bicicleta. O que é que não pode fazer para se fazer o exame de PSA? Perfeito, Alberto. Vamos lá. Vou falar baseado nas diretrizes, tá, internacionais, tá? Então, nós já temos trabalhado junto aos laboratórios, mas todas essas questões, atividade sexual, andar de moto, andar de bicicleta, andar a cavalo, isso não vai interferir no seu valor de PSA. O que você não pode e que vai interferir é se você estiver usando uma sonda. Então, pacientes que tiveram retenção urinária estão em uso de sonda, isso aí vai alterar o seu valor de PSA. O toque de próstata pode alterar, especialmente se ele for um toque mais prolongado para detecção de uma prostatite, por exemplo, que é chamada massagem prostática, isso aí vai alterar. Então, seriam os únicos 2 fatores que podem alterar. Do contrário, faça seu exame despreocupado, que isso não vai ser o fator que vai... Jejum. Sim, tem o jejum necessário, mas isso aí não vai interferir no seu resultado. Né? Sim, só 4 horas de jejum curto. Mas vamos supor, quando você diz que vai alterar, ele altera para mais ou ele altera para menos? Perfeito. Quando nós falamos em alterar, é para mais. Então, esses fatores, sonda e toque retal, ele pode alterar para mais. Então, nós pedimos que espere, né, um intervalo. Eu, em geral, falo uma semana para não ter essa necessidade de repetir. E caso ocorra uma elevação, nós fazemos uma medida confirmatória. Estou repetindo isso porque é uma informação muito relevante. Sem dúvida. E hoje ainda é não sei como é que se diz tecnicamente, mas o número 4, por exemplo, isso aí seria o quê? Certo, Alberto. É legal você ter falado sobre esse número 4. Por quê? Porque a pessoa vê o resultado do PSA e ela já começa a ficar preocupada. Hoje nós usamos como uma referência, e eu volto a falar, apenas uma referência bastante geral, o valor 2,5. E por que eu estou frisando isso? Então eu estou com PSA de 3, eu estou com problema? De forma alguma. Por quê? Porque o valor do PSA vai estar totalmente relacionado com o tamanho da sua próstata, com a idade,
principalmente com o tamanho. Então, quanto maior for o tamanho da sua próstata, maior vai ser o seu PSA. E o tamanho grande de próstata não significa câncer de próstata, significa aumento benigno da próstata, na maioria das vezes. Ah, então você, por exemplo, o PSA, eu pensei que ele começasse baixinho, que fosse, pode ser que comece a ter, dependendo da próstata do homem, já pode ter um valor bem maior. Exatamente, por isso que eu falei no início que eu sugiro que todos tenham uma medida de PSA aí entre 40 e 45 anos para saber qual que é o seu valor de PSA entendi. basal. Tem alguns que já começam essa etapa com um valor de PSA mais alto, 1, 1,5, enquanto outros começam com 0,2, 0,3 e vão aumentando ano a ano. E a cirurgia do câncer de próstata, ela tira totalmente a próstata? Sim, Alberto, muitos pacientes me fazem essa pergunta. Doutor, eu não posso tirar só o câncer? Não. A próstata ela é uma glândula, ela deve ser retirada totalmente porque o câncer de próstata ele tem um caráter multifocal. Ele não é localizado em apenas uma região. Então, você deve retirar toda a glândula prostática. Nessa imagem, para a gente não fazer confusão, não é uma cirurgia para câncer de próstata. É uma cirurgia para o aumento do volume da próstata. Nesse caso, estamos utilizando a tecnologia laser, que realmente hoje é a nossa preferência, tem menor taxa de sangramento, menor tempo de hospitalização e você vai vaporizando o tecido prostático em casos de aumento da próstata, ok? Você não pode fazer isso aí na próstata inteirinha? Não, Alberto, você não consegue. Por quê? A próstata, ela existe um limite anatômico que se chama cápsula cirúrgica da próstata. E você vai até esse limite. A partir daí você tem estruturas que circundam a próstata, como os nervos, estruturas vasculares. E aí caso você necessite fazer a retirada inteira, como por exemplo para um câncer, o câncer ele se localiza na zona periférica da próstata. E aí você tem que tirar ela inteira. Não é interno. Não é interno. Na maior parte das vezes é na parte periférica Agora, da próstata. uma pergunta que eu deveria fazer no começo do programa. Para que serve a próstata? Alberto, a próstata ela serve para produzir uma parte do líquido seminal, que é aquele líquido que compõe o esperma. Tá. Basicamente, essa é a função da próstata. E nós costumamos brincar, urologistas, que a outra função da próstata é formar o câncer de próstata. Olha só. Porque as funções são bastante limitadas, né? Exatamente. Né? Então a pessoa que tira a próstata, ela não tem mais ejaculação. Não, Alberto. Então ela tem essa função reprodutiva, né, como nós falamos agora, formar o líquido seminal. E depois que você retira a próstata, você retira também as vesículas seminais, que é onde fica armazenado o esperma. E aí o paciente ele não tem mais ejaculação. Os pacientes que conseguem, né, manter a função erétil, a função sexual, então tem a relação sexual, a ereção, mas eles não têm o líquido ejaculado. Muito bem. Você disse os pacientes que conseguem. Há tempos, sei lá, 10, 15 anos, era meio que sintomático, né? Uma coisa líquida e certa. Tirou Sim. a próstata, perdeu toda a virilidade, perdeu a ereção e tal. Hoje não. Não, Alberto, não. Hoje existem alguns fatores que vão interferir no resultado pós-operatório da função erétil. Primeiro ponto, o estado geral do paciente. Então, se ele é um paciente magro, que se cuida, faz atividade física, ele tem uma boa circulação na vascularização peniana e ele tem uma menor chance de ter a disfunção erétil no pós-operatório. Pacientes que têm uma função sexual muito boa no pré-operatório também têm uma chance maior de ter uma recuperação boa da função sexual no pós-operatório. E o terceiro ponto é o grau desse tumor. Aí que vem a notícia e a informação para você aí de casa. Se você detectar esse câncer no início, você pode fazer uma cirurgia com preservação dos feixes vasculonervosos, que são os feixes responsáveis pela ereção, por manter o pênis rígido e o pênis ereto. Então, quanto antes você descobrir, mais provável que você consiga fazer essa preservação e que você mantenha a sua função sexual. Então, se faltava aí um motivo para fazer essa procura precoce, está aí mais um motivo, além da cura, claro. Com certeza, até porque para todos, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas parece-me que o homem, ele tem assim, até por ter a necessidade da ereção, a parte sexual para o homem é muito importante, né? E ele fica brigando contra ele mesmo, não é verdade? Sem dúvida, isso aí é uma questão cultural, é uma questão do próprio homem, como você falou mesmo. Então, se é importante essa questão, vamos à procura antecipada do problema, né?
Por isso, estamos investindo em novas parcerias, ampliando nossa oferta de imóveis e criando uma nova estrutura de trabalho. Hoje já somos o maior banco de imóveis da região, com 18 unidades credenciadas. Venha fazer parte da Rede Provecto, a garantia de um bom negócio sempre perto de você. Retornamos aqui com o Dr. Daniel Moser, urologista no nosso Visão Geral. Doutor, o tempo está passando rapidamente, mas vamos lá. Dá uma pincelada. Por que o homem também tem que tomar vacina contra o HPV? Vamos lá, Alberto. O HPV é um vírus, né, que é também chamado de condiloma humano, e ele é o responsável pelo câncer de colo de útero nas mulheres. Então, a partir de uns 2 anos atrás, já está sendo recomendado também que meninos que ainda não tiveram relação sexual também tomem a vacina do HPV para não ser agentes propagadores do HPV na sociedade. Verdade, verdade. Muito bem. Infecção urinária, isso acomete em qualquer idade ou não? Vamos lá, Alberto. Infecção urinária, tanto homens quanto mulheres podem ser acometidos. Como estamos aqui no Novembro Azul, vamos falar um pouquinho da infecção urinária no homem. Ela é bem menos frequente que na mulher, porque o homem tem uma uretra mais longa. E ela pode ocorrer secundário a dificuldades miccionais. A diminuição do jato urinário, retenção urinária e ocorrer essas colonizações por bactérias, levando à infecção. E olha, você vai apresentar aqui, é uma palestra que você vai apresentar aqui? Sim, Alberto, vamos ser no dia 21 de novembro, às 20 horas, no Hotel Comfort, no Alphaville, uma exposição sobre infecção urinária no adulto. Vão ser para colegas médicos e também para os pacientes e para a população em geral. Então você que tem interesse no assunto já é meu convidado para estar conosco nesse dia. Eu vou sim. Acaba o programa de esportes aqui Maravilha. em Alphaville. Eu vou chegar uns 15, 20 minutinhos atrasado. Tranquilo, problema. A gente guarda a melhor parte para o final. Então tá bom. Tá bom. Olha, gente, você gosta de infecção urinária? Eu, certa feita, tive um problema com minha sogra querida, que mora lá no céu. Eu brinco sempre com a minha mulher, devia ter casado com a minha sogra me adorava, né? Me amava, né? Minha mulher também, mas eu gostava muito da minha sogra. E ela teve uma infecção urinária no hospital e ela foi diagnosticada assim, rapidamente. O médico olhou e tal, falou Alzheimer. Não tinha nada a ver, mas a pessoa vai a uma demência, fica delirando. Alberto, também tem essa sorte, que nem a sua, com a minha sogra, Dona Vera, um abraço para ela, mas realmente pode ocorrer. Ocorre porque a infecção urinária ela pode alterar o estado mental do paciente, especialmente nos idosos. Então, se você tem um pai com uma idade mais avançada ou um avô, fique atento, porque uma das alterações do estado mental pode ser uma infecção urinária. E um assunto que dificilmente se fala, câncer de pênis. E você me disse outro dia que há determinadas regiões do país onde há uma incidência muito grande disso. Sim, Alberto, já foi motivo de tese, de doutorado de alguns dos colegas nossos de São Paulo, em que estudaram essa doença. E os fatores que estão relacionados com o câncer de pênis são má higiene e, acredite, Alberto, ou não, uma grande incidência de relação sexual com animais, que leva ao câncer de pênis. Isso foi comprovado, né? Então, foi demonstrado zoofilia. Então, realmente, as condições de higiene são os causadores diretos do câncer de pênis. Então, realmente, nós vemos assim a questão como anda nosso país, né? Na questão de saúde pública. Então, campanhas como essa, de conscientização, de higiene, são muito importantes, que você veja, evita até um tipo de câncer, né? Digamos, de um tratamento tão invasivo para o homem, né? Com certeza. Exatamente. E o câncer de pênis, ele, embora externo, é difícil o tratamento? Alberto, o grande problema... tirar é uma coisa terrível. Sim, o grande problema do câncer de pênis é que ele é muito agressivo, essa seria a palavra. Então você tem que ser radical. Então você tem o câncer de pênis, você não pode ficar fazendo tratamentos superficiais, você tem que fazer a amputação peniana, que significa o quê? Cortar o pênis, né? Se o câncer for numa porção mais na ponta do pênis, distal, você pode fazer uma amputação parcial, mas você não pode brincar com câncer de pênis, porque ele é muito mais agressivo que o câncer de próstata, ele pode se alastrar para órgãos intraabdominais e sim levar o paciente a óbito. É uma doença bastante grave. Terrível, terrível. Sim. E isso, na teoria, pelo que você nos disse, basicamente evitável. Sim. Sob o ponto de vista da higiene. Totalmente evitável, tá? A higiene ela evita, então pacientes que começam a ter infecção de repetição, que é uma coisa que pode ocorrer no adulto, é recomendado que se faça a retirada daquela pele que cobre a cabeça do pênis, o prepúcio.
Seria a mesma coisa que a cirurgia de fimose, se fosse feita numa criança. Então, realmente está atento para isso aí. Bom, eu só não queria que você voltasse aqui só em novembro, de novembro em novembro, entendeu? Alberto, concordo. Vamos voltar outras vezes? Vamos porque tem tanta voltar coisa para a antes. gente falar aqui que nem consegui trazer sobre problemas do rim, também tudo que estiver ligado à urologia. Sem dúvida, Alberto. Eu fico muito feliz de poder fazer esse esclarecimento, mas ao mesmo tempo eu fico triste que o programa já está acabando, né? Vendo? A urologia é uma especialidade muito ampla. Eu costumo brincar que tenham algum amigo urologista, porque um dia você vai precisar de um urologista. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, uma hora você vai estar precisando. É isso aí, procure o seu urologista. Ele quer trocar um dedinho de prosa com você, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado, Alberto. Um abraço a todos os seus telespectadores e foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Doutor Daniel Moser, urologista, me deu essa entrevista maravilhosa, esclarecedora para vocês e para a gente lembrar aqui o Novembro Azul, a importância do exame preventivo ao câncer de próstata, tá bom? Eu volto à noite com o nosso RF Sport Clube. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Obrigado, querido. Valeu, Alberto. Foi ótimo.